Olá, vamos falar sobre um tema que é um verdadeiro desafio: a precificação de tratamentos vasculares. Em 2025, isso deixou de ser só uma conta de matemática para se tornar uma arte estratégica. A gente vai desvendar juntos como alinhar o valor, a tecnologia e, claro, a percepção do paciente para chegar naquele preço que é justo e sustentável para todo mundo. E para começar, a pergunta que não quer calar e que talvez seja a mais importante de todas. O preço que está sendo praticado hoje, ele reflete de verdade todo o conhecimento, toda a tecnologia e os resultados que são entregues? Essa é a grande questão que todo especialista vascular enfrenta no dia a dia. A verdade é que o cenário mudou e mudou muito. Com os avanços das técnicas minimamente invasivas, como por exemplo a técnica ATA, que é um protocolo super avançado, não foi só o cuidado com o paciente que evoluiu. Foi toda a nossa forma de pensar e de valorar esses procedimentos. E vamos ser bem sinceros aqui, né? É super comum a gente se sentir um pouco inseguro, às vezes até meio perdido na hora de colocar um preço no nosso trabalho. Essa sensação é real, mas a boa notícia é que existe um caminho, uma lógica para a gente superar isso e ter mais confiança. Olha só a diferença, é da água para o vinho. A gente está saindo daquele modelo antigo de simplesmente somar os custos e jogar uma margem em cima para uma valoração que é estratégica. E o que isso significa? Que o foco sai do procedimento e vai todo para o paciente. E isso, claro, exige uma precificação muito mais pessoal, muito mais customizada. Então, como a gente constrói essa confiança na hora de precificar? A resposta está num roteiro, sabe? Um framework bem estruturado. É esse caminho que a gente vai ver agora para navegar por toda essa complexidade e chegar num valor que faça sentido tanto para a clínica quanto, claro, para o paciente. E esse roteiro todo se baseia em um número-chave: 6. Guarda bem esse número. São 6 variáveis principais que a gente precisa levar em conta para montar um preço que seja equilibrado e que, ao mesmo tempo, comunique o valor do tratamento. E aqui estão elas. Primeiro, o nível de sofrimento. Uma coisa é uma queixa puramente estética. Outra, completamente diferente, é um problema que causa dor, que limita a vida da pessoa. Segundo, o poder de compra, que a gente precisa ter sensibilidade para entender. Terceiro, o tempo de execução. E aqui não é só o tempo do procedimento, é toda a logística envolvida para o paciente e para a equipe. Quarto, qual a melhor estética que a gente pode prometer de forma realista? Quinto, em quanto tempo o resultado final aparece. E por último, mas super importante, o nível de exigência daquela pessoa. Cada um desses pontos funciona como um ajuste fino no preço final. Entender essas 6 variáveis já é um passo gigante. Agora, a gente precisa conectar tudo isso a um conceito que é mais sutil, mas que talvez seja o mais poderoso de todos: o valor percebido. Como é que a gente transforma esses fatores em algo que o paciente sente de verdade? E o que é esse tal de valor percebido? Exatamente isso. É aquele diferencial que não está na planilha de custos, que é difícil de medir, mas que o paciente sente na pele. Ele é construído com base na sua expertise, na tecnologia de ponta que você oferece e, claro, na experiência como um todo que a pessoa tem na sua clínica. E como se constrói isso na prática? Bom, não é mágica, é estratégia. É usar protocolos avançados, investir em tecnologia que traz mais conforto, como óxido nitroso, por exemplo. É pensar na jornada do paciente do começo ao fim. E, claro, é nunca parar de estudar, de se especializar. Tudo isso junto cria um valor que justifica, sim, um preço diferenciado. Modernizar a abordagem não é só uma tendência, é uma entrega de valor real, e essa ideia é a chave de tudo. Quando a gente oferece mais rapidez, mais conforto e menos riscos, a gente está oferecendo algo extremamente valioso. E isso, naturalmente, justifica um preço premium. Certo, já passamos pela teoria, pelo conceito. Mas e na prática? Na vida real? Como é que a gente junta tudo isso considerando o mercado e as situações do dia a dia da clínica? Olhar o que o mercado está fazendo é sempre útil, mas com muito cuidado. Dados como estes aqui dão para a gente um ponto de partida, um contexto. Mas, atenção! O ponto principal é que isso é uma referência e não uma regra para ser seguida à risca. A realidade e o valor que cada clínica entrega são únicos. Para deixar tudo isso bem concreto, vamos analisar um pequeno estudo de caso. Vamos imaginar aquele paciente que procura um tratamento estético, mas que tem um nível de exigência lá em cima. Então olha o cenário. A queixa são vasinhos estéticos. O objetivo é uma melhora de uns 80%. O plano são 4 sessões. Até aqui, tudo parece bem padrão, né? Só que o fator-chave, que volta lá na nossa sexta variável, é este.
É um paciente que demanda muito mais atenção, mais comunicação, mais suporte da equipe. E aí que está o pulo do gato. O resultado tem que ser um preço personalizado. O valor final precisa obrigatoriamente levar em conta essa carga de trabalho e de suporte adicional. Por isso, o preço será maior do que para outro paciente com o mesmo quadro clínico, mas com um perfil mais tranquilo. Personalização é a palavra-chave. E para a gente ir fechando, é fundamental entender que precificar não é uma tarefa que a gente faz uma vez e pronto, acabou. É um ciclo, algo vivo e contínuo. Primeiro, a gente define os preços usando aquele framework das 6 variáveis. Depois, a gente monitora os custos, a inflação. Ao mesmo tempo, a gente continua investindo em conhecimento e tecnologia. E aí, por fim, a gente revisa e ajusta os preços de tempos em tempos para que eles sempre acompanhem o novo valor que a clínica está entregando. Então, para concluir, fica aqui uma reflexão. Unir a melhor técnica com sensibilidade e uma visão estratégica é a grande missão. E a pergunta final é, o modelo de precificação da sua clínica hoje, ele está realmente preparado para o futuro? Ele valoriza cada avanço e cada diferencial que ela oferece? A resposta para essa pergunta é o que define o caminho para a sustentabilidade e o sucesso a longo prazo.